3, 2, 1, 0. A Igreja Metodista Wesleyana de Cosmópolis apresenta programa Maravilhas da Fé. Apresentação, Pastor Gessivaldo Rebouças. Meu querido internauta, um grande abraço. Aqui está o seu amigo, Pastor Gessivaldo Gomes Rebouças, na técnica dessa programação, no estúdio da nossa TV Jaguari, o nosso querido Ismael, que faz chegar a você essa programação toda quarta-feira às 18 horas. É muito bom estar com você, porque isso é um bom sinal. Deus está conosco e permitiu que vivêssemos mais uma semana. E só Deus foi, com a sua graça e misericórdia, nos dando direção, sabedoria para que o nosso relacionamento, para que a nossa superação diante dos obstáculos que surgiram, tivéssemos a vitória que nós necessitávamos. Por isso nós estamos aqui com muita alegria. Receba um grande abraço da Igreja Metodista Wesleyana de Cosmópolis, que temos muita alegria de estar com você. Hoje, na presença de Deus, eu quero dizer que a bênção do Senhor é sobre a sua vida. Igreja Metodista Wesleyana, Rua Marcelo Lugli, 1457, aqui no Jardim Planalto. Nós estamos toda terça, quinta e domingo às 19h30, e não esquecendo a Escola Bíblica às 9 da manhã de domingo. Nós estamos ali ao lado da PAI. Você é o nosso convidado para receber a bênção de Deus. Eu quero orar por você, internauta, e por sua família. Eu amo muito a família e sou um pastor muito voltado para a família também. E eu gosto de abençoar a família, porque eu acredito que, através da família, Deus faz maravilhas na nossa vida. Querido e amado Senhor, em nome de Jesus, nós estamos colocando a família de cada pessoa em Cosmópolis em tuas mãos. Família no estado de São Paulo, no Brasil e no mundo. Meu Deus, só o Senhor sabe como o Senhor instituiu a família e como o adversário anda furioso contra a família, dilacerando. Ó Senhor, temos visto os noticiários, a mídia informando de uma violência doméstica muito grande. Por isso queremos pedir, Senhor, que o nosso adversário não venha rir de situações de humilhação na família. Senhor, a pedofilia, que nós não aceitamos em nome de Jesus, a minoridade que sofre a incompreensão de filhos, que sofre a incompreensão, Senhor, da família, Senhor, achando que se tornou um peso, mas, Senhor, age de uma maneira tremenda no coração, na mente destas pessoas. Meu Deus, em nome de Jesus, pedimos a tua vitória, a tua graça sobre a família brasileira, sobre a família cosmopolense. Muito obrigado por tua presença, Senhor, pela vida deste internauta que está plugado no programa Maravilhas da Fé. Eu quero agradecer pela direção da TV Jaguari, o Gelson e todos os trabalhadores desta empresa. Muito obrigado, Senhor, porque é muito bom a nossa cidade edificada, abençoada com estes trabalhadores, com esta empresa, que é o Jornal Gazeta e a TV Jaguari. Muito obrigado, em nome de Jesus. E eu quero abençoar especialmente a vida do meu querido jovem Ismael, que está aqui toda quarta-feira na técnica, meu Senhor, trabalhando profissionalmente, exemplar, fazendo chegar ao nosso internauta este programa que o Senhor está presente. Em nome de Jesus, amém e amém. Meu querido internauta, nós falamos aqui durante algum tempo, sobre família, um projeto de Deus. Este ano a mídia tem divulgado, né, e tem preocupado algumas pessoas que não leem a Bíblia, que não acompanham
a ação de Deus em favor do seu povo, que está mais displicente, e o ser humano ele tem a necessidade de acreditar em alguma coisa. O ser humano é muito credo, é mais credo do que se parece. Por quê? Porque Deus, quando fez o ser humano, ele fez em três áreas. Física, ele fez também com alma e com espírito. Então o homem é formado, é a tricotomia, espírito, alma e corpo, ou corpo, alma e espírito. A ordem aí não vai alterar os fatores. O fator. Então nós entendemos que o espírito que está no homem, Deus colocou o lugar dele no homem para que o homem acreditasse nele. E como o homem não procura o Senhor, ele tem a necessidade de acreditar, então interessa muito para o homem as coisas, os acontecimentos futuros. E eu quero propor nesta tarde de quarta-feira, falar um pouco sobre os últimos acontecimentos. Né? Jesus prometeu, em João 14, 18, ele diz o seguinte, olha, não vos deixarei órfãos, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então, nós não estamos sozinhos, mas o homem não sente a presença de Deus como deveria. E o fato de não ver Deus presente, de não sentir a presença de Deus, isso não significa que Deus não esteja com a gente, que Deus não esteja acompanhando a gente. Porque Deus está com a gente. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Agora, é evidente que este mundo vai acabar? Vai. Vai deixar de ser este mundo. Mas não precisamos ficar na especulação, vivermos ansiedade, porque você sabe que a ansiedade produz um sofrimento antecipado. Então não há necessidade disso. Então o que deve preocupar a pessoa não são os acontecimentos externos, de uma maneira geral fora. O que tem que preocupar a pessoa é o estado pessoal, o seu estado interior, porque uma vez que a pessoa esteja preparada interiormente com Deus e com ela mesma, ela não precisa se preocupar com mais nada que venha acontecer. Então, meu querido internauta, a sua preocupação número 1 deve ser com você mesmo. Por quê? Porque isso, você se preparando diante de Deus, através da palavra, você passa a ter a segurança. A segurança não é você... Porque, veja bem, você saber o que vai acontecer não vai impedir o acontecimento. Mas se você, diante de Deus, interiormente estiver preparado, aconteça o que acontecer, você tem segurança, porque você crê no Deus vivo, que é criador de todas as coisas e que tem um amor muito grande por você. Isso é que é segurança. Então, não fique especulando. Não é? Hoje em dia, por exemplo, a mídia ela tem um poder extraordinário. Ela passou do quarto poder para o primeiro. Ela tem uma influência tremenda na opinião das pessoas. A mídia, as pessoas estão praticamente obedecendo como tudo que a mídia fala, seja negativo ou positivo, bom ou ruim. Não estou dizendo que a mídia seja ruim, pelo contrário. Tudo tem que ser filtrado, tudo. A mídia é importante, porque nos deixa conhecedores, sabedores da realidade no nosso cotidiano, no presente da nossa vida. Mas nós não podemos também cegamente aceitar como se a mídia fosse um Deus, como se a mídia fosse um mestre, como se... Não, nós temos que filtrar as informações. Nós temos que ter uma base para não sermos conduzidos de uma maneira errada. Então a culpa não é da mídia. É minha, é sua, que aceita aquilo que a mídia oferece sem filtrar, sem dosar. Então nós temos que ter responsabilidade. Né? Então eu quero, muita gente afirma que está com medo do ano 2000, né? Dezembro de 2012, não existe isso. Não existe isso. Não, fique tranquilo, porque muita coisa tem que acontecer para isso. O mundo não vai acabar mais com água, nem com vento. Pode ter tsunami, pode ter
inundações, pode ter os vulcões aí arrebentando, fogo para tudo quanto é lado, lavas, pedras, mas fique tranquilo. Agora, quando houver a destruição dessa terra, vai ser pelo fogo. É o que Deus nos deixa claro, e o apóstolo Pedro fala sobre isso. Mas antes disso, também não precisa se preocupar, porque ninguém, internauta, preste atenção no que eu vou dizer, biblicamente falando, ninguém tem autoridade ou autorização para declarar qualquer data, dia, mês, ano, que o mundo vai acabar ou que Jesus vai voltar. Ninguém tem autorização para isso. Por quê? Porque, biblicamente, Deus proíbe terminantemente. Dito isso, é só especulação. E as pessoas aproveitam a credulidade do ser humano, de uma maneira geral, para especular e tirar vantagem comercial, financeira, de várias formas, por causa da credulidade das pessoas. Então eu proponho, neste momento, não debate, mas um monólogo. Infelizmente, né, você vai me ouvir, eu gostaria de estar ouvindo você e falar em ouvindo, não esqueça, é o nosso feedback, mande aí um e-mail, pode telefonar, né, aqui para o estúdio da TV Jogari, o Ismael vai receber. E falar nisso, antes de entrar na palavra, Edileuza Costa, nossa irmã Edileuza, ela nos mandou aqui, né, o Ismael me passou, Edileuza Costa mandou um e-mail. Edileuza, Deus te abençoe, minha filha, muito obrigado pelo carinho, pelas palavras, e você disse que tem sido uma bênção o programa na sua vida, muito obrigado, e que Deus abençoe, ore por nós, né, para que Deus nos dê sabedoria e direcionamento, precisamos. Humildemente reconhecemos que precisamos das suas orações e que o programa continue sendo uma bênção na sua vida, como os demais internautas, em nome de Jesus. Últimos acontecimentos, internauta. A Bíblia diz em Apocalipse 1,19, escreve estas coisas que tens visto e as que são depois dessas, que depois dessas hão de acontecer. Então, existem coisas que já aconteceram, acontecem e que irão acontecer. Existem coisas no livro do Apocalipse, que é a mesma, ou seja, em algumas traduções chamada revelação ao Apocalipse, o estudo das coisas do fim, dos últimos acontecimentos. Apocalipse, nós temos que entender que é um livro que não pode ser entendido isoladamente. Olha, para entendermos Apocalipse, tem coisas que nós entendemos e tem outras coisas que nós só iremos entender o que Apocalipse fala lendo de Gênesis até Judas. Temos que ler Gênesis, temos que ler, porque Jesus está figurado ali no Antigo Testamento, né? É uma tipologia, é uma alegoria, enfim. Temos que ler Mateus, os profetas menores, maiores, temos que ler muita coisa, Daniel, Isaías, nós temos que ler muita coisa para entender Apocalipse. E mesmo lendo tudo, existem coisas que não foram reveladas em nenhuma parte da Bíblia. Só pertence a Deus. Deus determinou o seguinte, internauta, as coisas que são ocultas pertencem a Ele. As reveladas, Ele permitiu a nós. Então, se nós não damos conta nem das coisas reveladas, vamos querer especular aquilo que só pertence a Deus. Eu não sou Deus. Eu não posso ser tentado tomar o lugar de Deus. Se eu for especular aquilo que só pertence a Deus, eu vou deixar de viver aquilo que Deus permitiu para a minha vida e para a sua vida. Então não vamos viver nem uma coisa nem outra. Olha, é melhor um passarinho na mão do que dois voando. Então vamos usufruir do que Deus revelou para nós e deixemos o que Deus pertence a Ele, para Ele. Amém? Aleluia. Chegamos ao entendimento. Então fique tranquilo, que antes que o mundo acabe, muita coisa vai acontecer. Viu? Por exemplo, antes do mundo acabar com fogo, é preciso, nós estamos esperando a última trombeta, 1 Coríntios 15.
versículo 50, que diz o seguinte, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Nós não vamos fisicamente para o céu. Nós teremos, a última trombeta vai tocar, Jesus vai voltar, e os mortos ressuscitarão primeiro, 1 Tessalonicenses 4, 18 a 23, e depois nós os vivos, seremos arrebatados e encontrarmos o Senhor nos ares, com o corpo glorificado. Versículos 51 e 52, 1 Coríntios 15, diz que a trombeta vai tocar, a última trombeta, e é o toque do chamado por Deus às pessoas salvas que serão arrebatadas. Então aí a igreja, os salvos irão sumir, serão raptados, é o chamado arrebatamento, o rapto, parousia, né? Parousia, é o sumiço, é o rapto, é o chamado de Deus para o salvo. Então nós seremos levados pelo Senhor. Estaremos com Ele ali 7 anos. As pessoas estarão, as roupas ficarão, as pessoas sumirão diante dos olhos de qualquer um, dentro de igreja, dentro de casa, seja qual for o lugar. Certo? Vai sumir. E acontecendo o período do arrebatamento, vai começar então a grande tribulação. Olha, nós somos crentes na questão de sermos pré-tribulacionistas. Existem pessoas que acreditam que o arrebatamento vai se dar no meio da tribulação. Não acreditamos assim. Existem pessoas que acreditam que primeiro vai acontecer a grande tribulação para depois o arrebatamento. Não acreditamos assim. Nós acreditamos que vai haver o arrebatamento e a seguir o arrebatamento, o início da grande tribulação, exatamente por aquilo que o arrebatamento vai produzir. Pré-tribulacionistas. Então, antecederemos a tribulação. Aliás, tribulação é uma coisa, grande tribulação é outra. Porque tribulação é o que passamos no dia a dia. Agora, grande tribulação vai dar início a um período de 3 anos dividido em 2 fases. De 3 anos e meio e 3 anos e meio. Muito bem. Depois da grande tribulação, Jesus volta no Monte das Oliveiras, cumprindo então a profecia de Zacarias 14, e Atos 1:8, que diz que assim como Jesus foi, voltará. Ele foi do Monte das Oliveiras, no Monte das Oliveiras voltará. Pisará. E fenderá o monte pelo meio. Né? Então, haverá então estabelecimento do milênio, batalha de Armagedon e o juízo final, o julgamento de Deus e depois a purificação dessa terra pelo fogo, tornando-se assim um novo céu e uma nova terra. Agora, a Bíblia diz o seguinte, como eu disse, Apocalipse 1:19, o quê? Escreve as coisas que tens visto e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer, os últimos acontecimentos. 2 Pedro 3, de 1 a 8, diz o seguinte, amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento, como apóstolos do Senhor e Salvador. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias, ou seja, os últimos acontecimentos, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque para muitas pessoas Jesus prometeu voltar e que para eles parece mentira. E eles já estão duvidando, porque vivem as suas vidas não acreditando nisso, de uma maneira displicente, de uma maneira vazia. E isso é um sinal, é muito mal. Porque Jesus vai voltar. Como eu disse, João 14:18. Não vos deixarei órfãos, virei para vós. Né? E João 14, de 1 a 3 diz, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando tiver preparado lugar, virei outra vez para vos buscar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus voltará, crendo ou não o homem.
isso é indiferente. A sua crença não anulará o cumprimento da promessa de Deus. Preste atenção, promessa de Deus. Ele tem que cumprir. Porque ele diz através do profeta Jeremias no capítulo 1, eu velo por minha palavra para fazê-la cumprir. Então, independentemente do que creiamos, o cumprimento da promessa de Deus é certo. Você pode receber como tardia, mas vai acontecer. Porque não é tarde nem é cedo. Deus tem o tempo dele. E no tempo de Deus, as coisas irão acontecer de acordo com o plano dele. E está no plano de Deus a volta de Jesus para buscar um povo que o próprio Jesus redimiu com o sangue dele derramado na cruz. E cujas pessoas declararam diante dos homens e dos céus que aceitaram Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Internauta, eu quero aqui dizer para você o seguinte, não basta você ser religioso, não basta você dizer que acredita em Deus, é preciso que você declare, clarifique as suas intenções. Como? Declarando com a sua boca aquilo que você crê no coração. Eu aceito Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, como meu único e suficiente Salvador. Não engane a si mesmo, não deixe que ninguém te engane. Ninguém pode ir ao céu se você não declarar que aceita Jesus, o Filho do Deus vivo, como seu Salvador. Você não vai ao céu. O céu não se trata de merecimento. Se houver mérito, não é do homem, é do Senhor Jesus. O homem precisa clarificar as suas intenções. Muito bem. Então, o apóstolo Pedro continua dizendo em 2 Pedro 3. Estou lendo 2 Pedro 3. Eu li os versículos de 1 a 4 e estaremos lendo agora os 5. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra que foi tirada da água, e do meio da água subsiste. Você sabe, internauta, que 75% do planeta é água, 25% só que é terra. E Deus não permite que a água acabe com 25%. Aqui está a autoridade de Deus. Pelas quais coisas pereceu o mundo de então. Ou seja, a água fez perecer, mas não fará mais, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo. Olha, para o fogo. Até o dia do juízo. Não houve juízo. Então, o juízo de Deus não foi feito ainda esse ano, não será no fim do ano. E da perdição dos homens ímpios. Da perdição dos homens ímpios. Porque a eternidade existe para o justo, existe também para o ímpio. O mesmo salvo que vai ter um corpo glorificado para viver na presença de Deus, na glória de Deus, no poder de Deus, o ímpio vai ter um corpo também diferente do que ele tem hoje para suportar o enxofre, o fogo, as coisas que ele não suportaria no Hades ou no Sheol ou no inferno com um corpo natural. Ele terá que ter um outro corpo para suportar as agruras, as misérias que esse mundo, essa eternidade sem Deus vai oferecer para ele. E o versículo 8 diz, mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, veja bem, como muitos têm como tardia. Ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham ao arrependimento. Então Deus, Ele está permitindo que tenhamos tempo de nos voltarmos para Ele e de arrependermos antes que venha o fim do mundo. Algumas pessoas dizem que o fim do mundo é para quem morre. Quem morre acabou, já é o fim do mundo para ele. Olha, será o fim do mundo para essa pessoa, humanamente falando,
de uma maneira natural, terreno. Mas existe um outro mundo na eternidade. Mas esse mundo aqui também vai acabar. O que nós não podemos é especular o dia, mês e ano. Agora, você não pode vir para Deus por medo do que o mundo vai acabar. Isso que você tem que ter também em mente o quê? Você tem que ter um encontro com Deus, não é por medo, mas é por aquilo que Ele tem que significar na sua vida, por tudo que Ele fez, por tudo que Ele é. O Criador, o Salvador, o Senhor, o sustentador. Você não vê, mas Deus está abençoando sua vida, permitindo que você subsista, permitindo que você viva nessa terra, permitindo que você fale, que você ande, que você produza. Mas, no entanto, você está usando os talentos que Deus tem te dado, a permissão que Deus está dando para você viver, às vezes você está usando com a finalidade errada, de uma maneira errada. E não está aproveitando a oportunidade. Não é que a vida te oferece, porque, veja bem, não substitua a vida por um lugar de Deus, não substitua o destino. É o destino que quer. Não, destino não é o Senhor da nossa vida. É Jesus, o Criador, o Deus vivo é que tem que ser o Senhor da nossa vida. Não confunda as coisas. Mãe terra. Existe mãe terra. Não tem pai. Deus é o Criador de todas as coisas. Pronto, acabou. Internauta, o homem complica muitas coisas. Vamos simplificar isso. Não tenha medo do futuro, não tenha medo do que vai acontecer. Apenas cuide-se de você mesmo, entregando a sua vida única e exclusivamente a Deus, aceitando Jesus como seu único e suficiente Salvador. Prepara a tua vida interior e você estará seguro pela sua crença, porque você estará do lado certo. Deus é o Criador, sustentador de todas as coisas. E nele não há o que temer. Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Eu vou continuar esse assunto aqui semana que vem, porque é muita coisa para falar só em 25 minutos. Não há hipótese. Mas então, semana que vem, nós vamos continuar esse assunto, porque eu só fiquei na introdução. Só fiquei na introdução. Então, eu tenho que dissertar isso aqui. Então, se Jesus não voltar antes, se tudo correr de acordo com a vontade de Deus, quarta-feira estaremos de volta aqui no programa Maravilhas da Fé, com muita alegria em nosso coração. Mas antes de despedir, nós temos aqui com muita alegria a Eugênia, a minha querida e amada esposa. Esse aqui é. Olha, seria muito bom receber qualquer coisa de muita gente, mas da minha esposa, ô Jesus, um beijo para você, esposa querida. Eugênia mandou aqui cumprimentos para o nosso programa e para o nosso internauta. Muito obrigado, Eugênia. Deus abençoe sua vida grande e abundantemente em nome de Jesus. Muito bom estarmos juntos. Querido internauta, chegamos ao final do nosso programa. Igreja Metodista Wesleyana de Cosmópolis agradece a sua preferência, você que esteve plugado com a gente. O Ismael também está aqui agradecido, porque fez chegar a você o programa Maravilhas da Fé. É um oferecimento da TV Jaguari e da Igreja Metodista Wesleyana de Cosmópolis, Rua Marcelo Lugle, 1457. Um grande abraço para você. Não desligue o seu computador. O nosso querido amigo e irmão, pastor Vigílio, da Assembleia de Deus da Missão, está chegando aqui para a programação dele. É um servo de Deus, um querido irmão. Vale a pena você ouvi-lo também. Até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Um grande abraço do seu amigo, pastor Gessivaldo Gomes Rebouças.